Bom dia, meus irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus, o Senhor da glória. Ele é o Senhor da glória. Bom dia especialmente ao pai da Ana Clara. Tudo bem, Caio? Ela que está aí do lado, é? Diga a ela que, por favor, ela está na classe da EBD. Ela devia estar noutra classe, mas a gente deixa assim mesmo, né? Tudo bem. Vamos, irmãos, orar ao Senhor nosso Deus para que Ele nos conceda não somente agora a EBD, mas todo dia aquela consciência de que é o dia do Senhor. Então, que Ele nos abençoe, que Ele nos conceda esta graça de adorá-lo, em nome de nosso Senhor Jesus. Pai nosso que estais nos céus, Deus grande, Deus bendito, santo é o teu nome. Ajuda-nos a estarmos conscientes de que tu, ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, és o Altíssimo e em quem nós devemos depositar toda a nossa confiança por meio do teu Filho, e que o Senhor nos ajude para que sejamos impulsionados pelo teu Espírito Santo. Pedimos que o Senhor nos purifique de toda injustiça com o sangue do teu Filho, perdoando todos os nossos pecados e nos conduzindo ao arrependimento sempre que pecarmos contra ti. Dá-nos, Senhor, entendimento, que tudo aqui diga glória. Nós oramos que o Senhor esteja abençoando não só esta classe, mas também todas as demais classes desta igreja e de todas as igrejas onde quer que o teu povo esteja reunido. Esta é a nossa oração em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus caros irmãos e irmãs, o que foi que eu fiz? Eu já quer fazer a primeira pergunta, está vendo? A primeira pergunta, ainda nem deu o tema direito, ela já está fazendo a primeira pergunta. Pois bem, meus irmãos, vamos dar prosseguimento ao nosso tema que aparentemente parece algo que não tem muito sentido. Isso me faz lembrar, porque o tema é quão importante é a visitação saudável. Então, parece que não tem lá grande sentido, mas tem. Por que tem? Porque todos nós somos não ilhas, ou seja, não somos ilhas ou isolados. Todos nós nos relacionamos, nós temos as nossas inter-relações, nós visitamos, nós somos visitados. E isso, às vezes, sempre que percebamos, nós fazemos isso. E eu costumo dizer uma coisa interessante. As pessoas que lidam com pets, ou animais de estimação, elas procuram saber como é que deve se conduzir com esses animais, porque cada raça tem a sua peculiaridade e, mesmo que seja gato, eu li ali para um casal Bezerra, não tem nada a ver Bezerra com gatos, mas eles são fãs de gatos, mas eles procuram saber como se relacionar com os gatos. Ou seja, não dão como certo que sabem lidar. Da mesma forma, no casamento, há necessidade de nós olharmos para o receituário divino, que está na palavra do Senhor, para que, como é que o homem deve se comportar em relação à mulher e vice-versa. Da mesma sorte, como é que nós devemos lidar com esta questão que aqui eu estou chamando de a grande importância, ou seja, quão importante é a visitação, o quê? Saudável. A diferença está aí, saudável. Por que a diferença está aqui? Porque tem visitas que, como eu já disse, os visitados colocam até, esse aqui é, claro, fictício, coloca a vassoura atrás da porta para que a pessoa vá mais rápido. Minha mãe
para tirar o estresse de nós, ela dizia assim: meu filho, o que não é para ficar, deixa que se vá. Porque chegava visita que não queria sair de jeito nenhum. E ela: meu filho, o que não é para ficar, deixa que se vá. E aí a gente tinha paciência, até que chegava o momento da pessoa ir embora. A gente dizia: minha caminha, meu travesseiro, meu, algumas coisas assim. Isso é próprio da natureza humana. Então, nós estivemos verificando aqui, agora vamos passo a passo. Primeiro, verificamos que a visitação saudável é uma virtude divina. Por isso é que nós vemos no Lucas, o escritor do Evangelho de Lucas e o escritor de Atos, ele falando em Lucas, no capítulo 1, ele diz no versículo 68, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. E no versículo 78, ele fala da vinda de João, e então diz assim, que a vinda dele, em certo sentido, foi para anunciar a salvação, e ele fala assim: graças, versículo 78, a entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. E diz para que ele veio, para que essa visita. Isso é visitação saudável. Depois nós verificamos, irmãos, que visitar é solidarizar-se ao que é visitado. Todo mundo que deve visitar, que vai visitar, deve ter em mente fazer o bem, levar o melhor possível de si para o que é visitado. Então, espera-se que haja solidariedade, ou seja, em outras palavras, falando de forma muito simples, solidarizar-se é ir à casa da pessoa e sentir as alegrias dela, a tristeza dela, enfim, ser alguém que ombreia com o outro. Então, meus irmãos, nesta hora, nós vamos ao terceiro aspecto dessa questão, que é visitar. Em terceiro lugar, requer certos preciosos cuidados. É engraçado que eu parei, dá a impressão assim que houve uma implosão de barulho, ficou um silêncio impressionante. Vocês não perceberam, não? Um silêncio impressionante. Eu vou repetir. Vamos lá? Visitar requer certos cuidados, preciosos cuidados. Interessante. Tudo na vida, nesse mundo, há necessidade de a gente estar atento, ou nós estarmos atentos, para que demos passos firmes, passos que de fato tragam benefícios, no caso específico, tanto para quem é visitado quanto para nós. Primeira coisa que precisa, primeiro ato no que diz respeito, cuidado, é que requer disposição e motivação corretas. Você vê, meu dedo tem um poder impressionante. Requer disposição e motivação corretas. Ontem eu estava para fazer uma visita a uma determinada igreja. Era aniversário da igreja. Eu queria ir, sim, eu estava disposto, minha esposa se dispôs também a ir. Mas, irmãos, eu confesso, quando terminou aqui, depois de uma reunião do conselho, eu nunca disse isso, mas vou dizer, eu sempre me desgasto em reunião do conselho. Por quê? Porque há tensões, nós estamos tratando com a vida da igreja, então isso me traz um desgaste. Eu nunca disse isso, é a primeira vez, talvez acho que eu vou morrer amanhã por aí, porque eu nunca disse isso, agora que estou falando. E quando termina a reunião do conselho, é sempre assim no meu coração: uau, terminou a reunião do conselho. Pois bem, há desgaste.
e depois saí daqui quase 2 horas, 1h30, quase 2 horas da tarde, fomos almoçar, e às 16h30 estaria começando o novo programa, que era o catecumenato diferenciado. Então, quando terminou o catecumenato diferenciado, eu estava indisposto. Parecia que eu não estava falando coisa sem nexo, né? Eu me vi indisposto. Aí saí daqui, fui para casa. Ela já sabia essa altura. Eu disse, minha filha, não tem condições não. Não tem. Você já imaginou? Agora eu vou lá para a igreja dos outros, festa de aniversário, e eu com essa cara de, sei lá o quê, indisposto. Visitar requer disposição. Um outro aspecto, motivação. Por que eu vou visitar? Para que eu vou visitar? Tem gente que vai visitar e tem em mente o seguinte, estou desejoso de tratar aquele assunto, é a vida de alguém. Então, isso não é uma boa motivação. Não é de hipótese alguma. Dessa maneira, como se requer essas duas coisas, disposição e motivação corretas, negativamente falando, não deve haver hipocrisia. Não sei se sai aqui, sai? Não deve haver hipocrisia. Por quê? O apóstolo Paulo, falando aos Romanos, no capítulo 12, ele foi bem claro com os seus irmãos que estavam em Roma, quando no versículo 9, no início, ele disse, o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. É fácil visitarmos alguém de forma hipócrita, irmãos e irmãs. O que vocês acham? Não é fácil? Para mim é fácil. Eu sei porque vou. Mas quando alguém pergunta, o que trouxe você aqui? Aí amor por ti. E não é isso. Então é fácil sermos hipócritas. Ainda negativamente falando, aquele que visita não deve estar aflito. Se ele vai visitar alguém que precisa de fato daquela visita, ele não deve ir aflito. Olha o que diz Provérbio capítulo 27, versículo 10. Eu vou ler aqui. Diz assim, olha, não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai, nem entres na casa de teu irmão no dia da tua adversidade. Provérbio 27, 10. E o Salomão termina dizendo assim, mais vale o vizinho perto do que o irmão longe. Requer disposição e motivação correta. Primeiro, não deve haver hipocrisia. Depois, não devo estar aflito, a não ser que eu diga, fulano, eu vou à sua casa, se você permitir, porque eu preciso de ti, eu estou aflito. Aí é diferente. Mas se eu vou visitar alguém que está com problema, eu não devo estar aflito. Alguém leu o Provérbio 27, versículo 10? Porque eu estou dando base bíblica para o que eu estou falando. Né? Tudo bem, irmãos? Positivamente falando, é importante, abram suas Bíblias em Romanos capítulo 15, é importante que haja de fato boa motivação associada à boa disposição. Em Romanos capítulo 15, o versículo 22 e 23, os versículos 22 e 23, o apóstolo Paulo, depois de escrever praticamente toda a carta,
Dirigiu-se aos seus irmãos dizendo assim: essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido. Ele queria, mas havia impedimento. Impedido de visitá-los. Mas agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões e desejando há muito visitar-vos, versículo 29. Aí mesmo, Romanos 15, versículo 29. Ele diz: e bem sei que, ao visitar-vos, irei, leiam comigo, na plenitude da bênção de Cristo. Preste atenção. O apóstolo Paulo desejava visitar os crentes que estavam em Roma. Eles nunca tinham visto esses crentes. Tinha uma disposição incrível, mas havia impedimentos, sucessivos impedimentos. Mas ele traz para nós algo, irmãos, que eu e cada um de nós precisamos desesperadamente possuir. Que na nossa visitação nós estejamos acompanhados dele, nosso Senhor Jesus Cristo. E ao visitar-vos, ele diz: irei na plenitude da bênção de Cristo. Uma visita dessa, irmãos, o sujeito não vai falar de política partidária para tocar fogo na casa do visitado. Ele não vai falar da vida dos outros. Dele vai exalar o bom perfume de quem? De Cristo. E Paulo continua dizendo, versículo 30, rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, como ele é enfático, ao visitar-vos, olha um aspecto. O que ele diz? Pela vontade de Deus, chegue à vossa presença, olha só, não tem nada de aflição nele, com alegria, e possa recrear-me convosco, e o Deus da paz seja com todos vós. Irmãos, essa é a visita, permitam-me usar uma ilustração bem pobre, mas é a visita que quando o que visitou deixa a casa, ele se assemelha àquilo que acontece com cachorrinho. Quando você tem uma relação boa, uma relação amigável com um pet, quando você deixa aquele lugar onde o pet mora, é uma tristeza impressionante. O pet fica triste, mas quando você chega, o pet esqueceu de tudo, é só alegria. Você tem até que dar um jeitinho, porque se tiver certa idade, o pet ele pode morrer de infarto, porque ele é tanta correria da alegria de receber. Ou seja, irmãos, que todos nós sejamos assim. Ao sairmos de casa, em certo sentido, deixemos tristes os que ficam. E ao retornar para casa, que o semblante de alegria seja tal aquele pet. Alegria. Tudo bem, Jorge? Alguma pergunta, Jorge? Como é que você me visita, você chega cheio de alegria? Assim, por exemplo, sorria, Jorge. Sorria. Como é que é, Jorge? Vocês estão entendendo, irmãos? Alguma dúvida? Esse aparelho está ligado aqui? Não. Ótimo. Não querem saber nada mais? Não querem, não? Tudo bem? Então vamos prosseguir. Além disso,
requer discernimento, discrição e sensibilidade. Não vamos ser repetitivos, mas de alguma maneira já tratamos de algumas coisas aqui. Para eu visitar, eu preciso ter essas três coisas: discernimento, discrição e sensibilidade. O que é discernimento? É a capacidade de distinguir as coisas. Aqui eu tenho um microfone que está à minha direita. E esse outro é o mesmo microfone, ou semelhante, à minha esquerda. Então, eu acabei de discernir do ponto de vista das coisas físicas. É bem comum, às vezes, quando eu chego aqui de manhã, normalmente, alguns já estão presentes, especialmente a secretária. Aí, quando eu passo, eu ponho os olhos nela, eu já sei, o dia amanheceu cinza. Bom dia, fulano. Bom dia, senhora fulano de tal. Bom dia. Aí eu paro, a cara de pau, às vezes eu não decido o que eu devo fazer. Cara de pau. Ei, você está bem? Está tudo bem contigo? Aí o dia, às vezes, começa a melhorar ou piorar, dependendo da situação. Isso chama-se discernimento. Discrição, eu confesso que eu sou muito indiscreto em algumas coisas. Irmãos, eu não sei o que é isso, não me controlo. Mas quando alguém diz, eu pergunto, que tal, você já almoçou? Já. Tem uma segunda pergunta. O que você comeu? Eu tenho um desejo impressionante de saber o que a pessoa comeu. Eu vou a um estacionamento, quando eu vou pagar, tem moças que já sabem. Eu digo, e aí, o que você comeu hoje? Que coisa! O que é saber a vida dos outros? E normalmente não pergunto o que eu comi. Eu sempre pergunto. Isso é indiscrição, irmãos. Sensibilidade. Eu preciso, com discernimento, saber qual é a necessidade. Mas voltando para a discrição, irmãos, quem visita deve ser discreto. Discreto no sentido de, primeiro, não estar levando informações, percepções de necessidades para outros. Vou dar um exemplo na esfera da diaconia. Aliás, eu não vou falar da diaconia, mas vou falar do ponto de vista bíblico. O Senhor Jesus disse o seguinte: quando você der esmola, que não saiba a sua mão esquerda o que deu a sua mão direita. Você encobre, você é discreto. E às vezes a gente fica com a vontade de dizer o que fez. Charles Lilienthal, Marques, rapaz, que benção foi hoje. Eu fui visitar o irmão estava na pior. Charles, eu não vou dizer o valor para você não, mas eu dei uma boa oferta para ele. Lá se foi a discrição. Para que isso? Vocês estão entendendo? Então, olhando a questão, agora, juntando a questão, eu olho para Eclesiastes, no capítulo 3, e vem uma pergunta: qual é a necessidade real? Abram suas Bíblias em Eclesiastes 3, por favor. Eclesiastes é depois de Provérbios, tá? Eclesiastes, capítulo 3. Versículo de 1 a 8, espero estar certo. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar
e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deixar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Qual é a necessidade real? Porque tem tempo para isso, tempo para aquilo. Qual é a necessidade? Vejam que começamos nesse ponto com a necessidade de o que, irmãos? Discernimento. Vocês estão entendendo? Se há duas coisas, e eu preciso observar qual é a real agora, qual é a realidade do momento? O visitado está alegre ou está triste? Será que ele está no tempo certo por estar triste? Qual é a necessidade real? Além disso, o que deve ser feito? Mateus, capítulo 11, versículo 16, o Senhor Jesus acabou de falar bem de João Batista, num contexto numa ocasião na qual João Batista estava preso, angustiado, e mandou emissários perguntar ao Senhor Jesus se ele era o Messias ou se haveria de se esperar outro. E ele deu a resposta. Mas no versículo 16, o Senhor diz assim: mas a quem hei de comparar esta geração? Nós estamos vendo o que deve ser feito. É semelhante a meninos que, sentados na praça, gritam aos companheiros: nós vos tocamos flauta e não? O que devia ser feito? Se tocou flauta, o que devia ser feito? Dançar. Entoamos lamentações e não planteaste. Se o momento foi de lamentar, o que eu deveria fazer? Chorar. Pois veio João que não comia nem bebia e dizem, tem demônio. Veio o filho do homem que come e bebe e diz, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Ou seja, a sabedoria sempre tem filhos. Os filhos da sabedoria são as obras da sabedoria. O que é que deve ser feito? Vocês estão entendendo? O que deve ser feito? De novo, discernimento. Daí, a pergunta que se faz a nós, fazemos a nós mesmos, perguntando, é tempo de falar ou é tempo de calar? É tempo de rir ou tempo de chorar? Alguma pergunta? A pergunta é, parece que quando vai se visitar alguém, nós devemos ter um apanhado de informações sobre a pessoa que vamos visitar? Não, mas a gente vai adquirir na visitação. Mas é importante isso. Nós já vimos, fora a hipocrisia, pelo contrário, o desejo de fazer o bem, por isso deu visitar na plenitude da bênção de Cristo. E agora o outro cuidado requer discernimento, discrição e sensibilidade. Eu estou lá na visita. Já estou lá, visitando. Então não é que eu tenho que saber a vida dos outros, não. Na verdade, nós deveríamos fazer como Samuel, quando foi visitar não me lembro direito o local onde ele estava, ele tinha ido àquela cidade, uma das cidades de Israel, para ungir
a Saul, rei de Israel. Quando ele se aproximou, os anciãos ficaram perturbados. Parece assim quando a gente vê o presbítero Wagner Moreira da Frota trazer informação do conselho. Você já viu dizer, irmãos, é de paz. E ele era juiz. Ele, quando vinha, chegou lá, ele viu a perturbação e disse, eu venho em paz, irmãos. Que às vezes a presença de uma pessoa perturba. Então, vai se saber das coisas na medida em que está visitando. Aí entra o quê? O amor está aqui. Entra discernimento para saber das situações. Por exemplo, discernimento. Eu já apanhei muito em algumas coisas. Vamos pensar aqui o seguinte. Vão à sua casa, dois adolescentes. O Gustavo, você não ia olhar para mim. O Gustavo e Zéu. Você já é adolescente ou já é adulto? Hã? Adulto que não toma café. Pois é, vão lá dois adolescentes à sua casa. Em casa, a mãe dele disse assim, dona Marlene e Zé disse assim, olha, Gustavo, mete uma faca na tua garganta, porque você come muito. Mete a faca na tua garganta. É o que o provérbio diz, né? Mete a faca na tua garganta, porque eu vou dizer, coma. Você está com a faca atravessada, você não vai comer muito, não. Porque depois vão falar de você. Aí, lá vão eles, e é lá em casa. Aí, minha esposa tem um defeito, é fazer comida saborosa demais. Defeito é que todo mundo gosta da comida dela, graças ao Senhor. Lá vai o Gustavo e o Zé Gustavo. Aí sentam à mesa, aquela coisa, tudo bem, tá, damos as mãos, oramos. E aí vamos servir. Fique à vontade, Gustavo e Zé. Aí ele lembra da dona Marlene. A mamãe disse, mete a faca na tua barriga. Aí eu percebo que a barriga dele está murcha. Aí eu digo, Dinha, ponha mais para ele. Ele disse, não, estou satisfeito. Eu olho para ele assim, aí eu olho de novo. Digo, Dinha, ponha mais para ele. Ele come tudo. A segunda vez. Aí eu, para ele não pecar, desencara que dona Marlene, mas e aí como foi? Comi 3 vezes. Aí ela vai brigar com ele mesmo. Ou seja, às vezes a pessoa lhe dá pistas da sua necessidade. E você precisa estar discernindo para você saber o que fazer. Às vezes uma pessoa não vai dizer, eu estou na pindaíba. Ou seja, estou muito ruim. Mas ela conversando com você diz, olha, eu tenho não sei quanto tempo sem emprego. Gente, onde está o discernimento? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Por isso que é interessante. Eu vou dar uma dica para vocês. No Oriente, quando as pessoas iam visitar, elas normalmente levavam um presente para aquele que ia ser visitado. E não dizia assim, olha, prepara um café para mim que eu vou lá com você, viu? Tinha que tirar uma casquinha, de alguma pessoa. Prepare, não. Chega lá. Eu me lembro um colega meu, Kazuhiro Sadahiro. Conheci adolescente no cursinho, aí fizemos amizade. E a amizade era tal que ele foi embora para o Japão, mas a gente continuava com essa amizade. Ele veio a Manaus e eu o convidei para ir lá em casa. Pasmem. Ele veio com um presente que é próprio do oriental. E trouxe. Se minha esposa estivesse aqui, ela ia lembrar. É próprio do oriental. Traz um presente. Vocês estão entendendo? Irmãos, se você tiver fome, eu vou dizer para você o que o apóstolo Paulo disse num outro contexto de ceia. Come em casa. Opa, dona Marlene tem razão, viu? Deixa eu olhar para ele. Dona Marlene tem razão. Come em casa. Foi o que eu fiz na sexta-feira. Tinha um encontro com
uma família muito querida. Aí eu cheguei em casa e disse para mim, olha, você coma um pouquinho. E se você quiser fazer uma pessoa não ter fome, dê um copaço de suco de goiaba para ela. É o que fazem nesses buffets. Em casamento você pode ver, se levar suco, goiaba, você enche a barriga e nem percebe. Aí você não tem mais fome, então a comida é menos. São jogadas que tem por aí. E eu tomei merenda. Mas quando eu cheguei lá, eu não dei comida, eu já tinha passado horas, né? Tudo bem. Alguma dúvida, irmãos? Discernimento, discrição, sensibilidade. Tem? A pergunta da irmã refere-se ao fazer uma visita na casa de outra irmã, a pessoa ela deve se preparar antes, orar para ela então ir à casa daquela pessoa? Sim. E isso é reflexo de estar visitando na plenitude da bênção de Cristo. Pede ao Senhor sabedoria, pede ao Senhor que abençoe aqueles que vão ser visitados, pede ao Senhor que seja glorificado naquela visitação. Sim, Senhor. Opa, vem coisa agora. A pergunta é, esse precioso cuidado, ele deve ser da parte de quem? Daquele que visita, do anfitrião ou das duas partes? Eu diria, nós estamos trabalhando da parte de quem vai visitar. Pensando assim, uma pessoa está alegre, então eu tenho que ter cuidado para estar compartilhando a alegria dele. Se o senhor quiser fazer a pergunta, como deve se comportar aquele que é visitado, uma coisa que ele não deve fazer é colocar a vassoura atrás da porta, porque nós somos crentes, né? Não convém isso. Então, nem convide para visitar. Mas eu vou contar um segredo para vocês aqui de mim com minha digníssima. Hoje, vivemos só nós dois em casa. E eu tenho uma coisa, eu gosto e preciso dormir o mais cedo possível. Se vai lá em casa, a família Villette, vocês podem contar, eles têm um pique que ele não sai por menos de 3 horas. Eu prefiro visitar a família Villette, porque eu estando lá na família Villette, eu digo, Dinha, vamos, minha filha, já está na hora. Eles não vão nos amarrar, mas lá em casa eu não vou expulsar eles com facilidade. Vocês entenderam? Acabei de revelar um segredo, não foi? Está entendendo? Estou. Estou revelando um bocado de coisa. Mas é verdade isso. Eu estou falando assim do Villette, mas não é que seja mal ele visitar e demorar, porque lá em casa é assim, né? Já aconteceu isso. Agora, outro segredo. Eu me lembro, algumas vezes eles foram lá em casa, quando a Elisama era solteira, principalmente, aí ela gosta de conversar e ficar até tarde conversando. O que eu fazia? Eu nem dizia boa noite, eu saía devagarzinho, ia para o quarto, já era, chapéu, dormia. Aí, como é velho, né? Ninguém liga para isso, não. Ele é velho mesmo, velho dorme cedo. O senhor está me censurando, né, senhor Deusimar? Eu vi essa sua balançar de cabeça assim, eu estou vendo daqui, viu? Pode perguntar, já sabe. Não vou convidar vocês para ir lá em casa e se convidar, você já sabe, né? Olhe para os meus olhos, se estiver assim fechando, você já sabe. Tchau, pronto. Alguma pergunta, alguma dúvida? Sim, senhor. Eu estou esperando mesmo essa pergunta sua. Até hoje não chegou o WhatsApp. É engraçado isso, né? Diga aí, por favor, diga aí. O senhor disse que o suco de goiaba evita o glutão. O senhor conhece alguma coisa a mais? Não sei, não. Não lembro agora, não. A memória agora não tem. O goiaba é porque a experiência minha lá em casa é isso. Ela me dá suco de goiaba. Até já digo, minha filha, o que você vai me dar? Suco de goiaba? Eu prefiro água mineral. Água mineral, por favor, com gás. Pronto. Que a água mineral abre, né? É o contrário. O senhor vai querer me convidar para ir à sua casa, o senhor já quer saber o que o senhor vai me dar, é? Tá certo. Ok. Podemos prosseguir? Requer, além disso, conduta adequada com a condição do visitado.
Irmãos, a gente está vendo com leveza, sem dúvida nenhuma, esse assunto. E por que não? Mas é a Bíblia que faz a seguinte pergunta, a fim de que a conduta seja adequada. O que é conduta adequada? Por exemplo, eu estou fazendo isso por uma questão didática. Uma certa ocasião, essa senhora que está aqui sofrida, porque o digníssimo dela é o senhor Antônio Soares, está viajando, e continua viajando, né? Ela estava aqui e eu, distribuindo os elementos da ceia, derrubei a taça. E ela era roupa branca, né? Uma roupa branca. Se eu risse, essa minha conduta correspondia ao que aconteceu? Ou seja, seria uma conduta inadequada. Eu não descansei enquanto, chegando em casa, eu mandei mensagem para ela, dizendo, minha irmã, como é que está a situação? Que eu queria dar um vestido novo para ela, porque na minha cabeça nunca mais esse vestido ficaria branco. Ficou branco? Foi? Ainda bem. Conduta adequada é uma atitude ou uma maneira de se conduzir de acordo com a necessidade. Por isso, Tiago, que é bem prático, ele pergunta o seguinte: está alguém entre vós sofrendo? Qual é a resposta? Faça oração. E ele diz: está alguém alegre? Cante louvores. Daí vocês veem, se eu visito alguém e estou com aquela disposição boa, e estou alegre, eu vou me alegrar com os que se alegram. Então, é tempo, nós vimos, de cantar ou tempo de calar? É tempo de rir ou tempo de chorar? Eu li Tiago, capítulo 5, versículo 13. Provérbios, capítulo 25, 20, por gentileza. Vamos ler. Nós estamos vendo que a visitação requer conduta adequada para com a condição do visitado. Provérbios, capítulo 25, versículo 20. Como quem se despe num dia de frio e como vinagre sobre feridas, assim é o que entoa canções junto ao coração aflito. Meus irmãos e irmãs, prestemos atenção. Eu não sei de onde saiu este tipo de sabedoria que na minha mente, na minha cabeça, é sabedoria puramente humana. A ideia de que vai se visitar alguém tem que se fazer o seguinte: ler a Bíblia, ótimo. Tem que cantar. Independentemente da situação, da condição daquele que está sendo visitado. Irmãos, pessoas no leito da enfermidade, angustiadas, não é tempo de nós fazermos coisas boas quando essas coisas boas não vão ajudar esta pessoa. Vocês estão entendendo? Dar coisas boas quando essas coisas boas não vai favorecer a pessoa. Não entendeu? Ok. O senhor está com dor de barriga. Eu pergunto, um chá de gengibre é bom? Não é bom? Chá de gengibre não é bom? Quem disse a senhora que não é bom? Peraí. Eu falei chá de gengibre. Ela já está consertando. Não, para dor de barriga é bom chá de boldo. Mas eu estou dando chá de gengibre. É bom. Vai servir para o senhor? Sua esposa disse que não. E eu concordo com ela. Então, uma coisa boa não necessariamente serve para o que é visitado. Entenderam? Sim, senhor. A pergunta ele assistiu um funeral e naquele funeral estavam cantando louvores. É errado, então, num funeral cantar louvores? O senhor disse que assistiu um funeral, foi lá. Eu já vi milhões de funerais
de gente da igreja, que acontece como? Faleceu determinada pessoa, membro da igreja, ou gente ligada a membros da igreja. E vem um recado para mim: pastor, nós queremos dar graças ao Senhor pela vida de fulano de tal. Não vejo nenhum problema, porque é culto ao Senhor. Nessa hora, funciona assim. Vocês já notaram que num funeral as pessoas se derramam com facilidade, porque elas são muito tomadas pelas emoções. E há necessidade, em determinado momento, de você tirar a pessoa daquela situação em que ela se encontra. O que eu quero dizer com isso? É que você deve fazer tudo para evitar que uma pessoa se afunde nas suas emoções. Então, com essa ilustração que eu estou trazendo do funeral, vou terminar, vou voltar, mas eu vou trazer uma outra aqui. Vamos imaginar que o nosso irmão Rafael Villete, que é oficial, está bem à vontade lá no quartel dele. Está à vontade, ele está rindo com Mesquita, porque é tempo de rir mesmo. De repente, brigadeiro. O brigadeiro vai passando. Eles estavam rindo. De repente, ficam sérios, seríssimos. Ou seja, algo externo a ele aconteceu para que eles mudassem completamente de situação. É o que acontece num funeral. Está todo mundo sorrindo. Aí o dono, alguém da família diz: senhores e senhoras, nós vamos, nesse momento, dar graças ao Senhor e queremos que o pastor Jair Marcelino tome a frente para fazer o ofício devido. Agora é tempo de prestar atenção mais do que o almirante, que eu falei? Brigadeiro, mais do que o brigadeiro. Agora a atenção é ao Senhor dos Exércitos, ao Altíssimo. Todo mundo voltado para isso. E então cessam-se as lágrimas, cessam-se os choros, todo mundo prestando atenção. E é momento de cantar louvores a Ele. Isso sim faz sentido. Deve ser feito uma vez que foi pedido que se apresente culto em ações de graça para a pessoa. Diferente de uma visita em que você está lá, a pessoa sofrendo, faça oração. Está alegre, cante louvores. Ok? Uma pergunta. O ensino de hoje nos ajuda a esclarecer posturas que devemos ter ao visitar. O problema maior que identifico em mim, e acho que na maioria das vezes, é que seguimos uma espécie de rituais ou posturas pré-estabelecidas. Até que ponto seguir um esquema pré-determinado é bom? Às vezes, acho muito enrijecido. Eu não acho nem um pouco. Alguém aqui foi visitado por mim e achou que eu estava enrijecido, estava parecendo um soldadinho de chumbo. Já viram aqui alguém? Nada a ver. Não tem nada a ver. Se nós temos a palavra, isso aqui tudo, eu estou extraindo isso aqui de quê? Da minha cabeça? É? Isso ensina da Bíblia. Se eu tenho uma palavra, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruíveis e aconselháveis mutuamente, com toda a sabedoria, não há possibilidade de errarmos. Não vamos parecendo soldadinho de chumbos, não vamos parecendo umas estátuas que não tem saída, ou 880. Não tem isso, não. De hipótese alguma. Quisera eu fosse cheio da palavra do Senhor para visitar quem quer que seja. Então, essa é a resposta que eu tenho para dar. Não acho que vamos ficar engessados, né? Engessados. De hipótese alguma. Pergunte se a pessoa ficou satisfeita. Ela já sabe, eu perguntei aqui, ela vai dizer se ficou. Diga ela que não brigue comigo, por favor. Como é bom, irmãos, lembrar que na nossa visitação,
Devemos fazer bem ao visitado. Dessa maneira, quem visita deve buscar o interesse do visitado. E como nós estamos no finalmente, é isso? Já acabou? O senhor não me disse nada? Hã? Já levantou? Tá. Levante. Tá certo. Quero trazer para vocês o exemplo maior, principal, que é de nosso Senhor Jesus Cristo. Vou tentar aqui trazer o exemplo dele, fazendo uma espécie de paráfrase, ou seja, pegando a Bíblia e trazendo aquilo que a Bíblia está dizendo, mas como se fosse uma interpretação. Ele estava num certo lugar, estou falando de quem? Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele estava em certo lugar, e o lugar era perfeito. Ele tinha companhias impressionantemente boas, saudáveis. O ambiente era de um refúgio de glória impressionantemente grande e indizível. Perfeição. Ele amava o Pai o amava. Ambos amavam o Espírito amava ambos. Onde ele estava? Na glória. Diferentemente de nós, ele ficou sabendo da condição dos que seriam visitados. A condição era terrível, mas ele disse ao Pai: eis-me aqui. A primeira coisa que ele fez foi solidarizar-se com a raça humana. Ele participou igualmente da natureza humana. Subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Quando ele fez isso, ele veio para servir e não ser servido, igual aos visitados. O problema é que ele não encontrava nos visitados nenhuma alegria que fosse alegria celestial, mas ele veio para lhes dar alegria celestial, alegria indizível, cheia de glória. E ele veio. E no lugar que ele deveria visitar, ele batia a porta. Se alguém ouvia a sua voz, abria a porta, ele entrava e tornava aqueles ambiente família. Sentava à mesa, comia com eles e eles com ele. Sempre dando, não buscando seus próprios interesses, e sim dos visitados. Vocês já entenderam? Nosso Senhor Jesus Cristo veio, irmãos, e ele percebeu uma coisa: os visitados não tinham nada, pobres, paupérrimos, e ele os fez bem-aventurados, a ponto de dizer assim: bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E sofreu com eles. E até hoje, ainda resta aflição do sofrimento de Cristo, que nós devemos tomar nessas coisas que nós estamos vendo aqui, visitar com esse propósito. Fazer bem. Quem visita deve buscar o interesse do visitado. É porque a pergunta é, não sei se dá tempo para responder, mas pode fazer. Devemos orar no momento da visita ao enfermo, baseado em Tiago 5,14?
Certamente. Certamente. Quem já esteve comigo aqui, vou usar a expressão, um gabinete, há algo que é costumeiro. No início, nós oramos. No final, nós oramos. E por que oramos no início? Pedindo ao Senhor sabedoria. Pedindo ao Senhor que dirija aquele momento. E por que nós oramos no final? Agradecer ao Senhor por aquele tempo e pedir mais bênção ao Senhor. Ok, irmãos? Irmãos, se o Senhor quiser, nós continuaremos e veremos que a visitação requer sabedoria para saber da conveniência da visitação. Bem prático. Esse ponto que haveremos de prosseguir numa outra oportunidade que o Senhor nos dará, se assim for a sua vontade.